Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui no nosso segundo episódio do nosso novo podcast. Eu peço perdão pelos aviões que vêm passando aí, né? E eles gostam de passar mesmo, né? Nós estamos perto do aeroporto de São Paulo, aeroporto de Congonhas, e por isso os aviões não param de passar e a gente não tem como coibir isso. Amém? Nós estamos novamente aqui hoje, né, o nosso propósito desse podcast é sempre edificar a sua vida. E hoje nós vamos ser edificados pelo testemunho da nossa irmã Elaine, amém? Que tem uma trajetória aí que eu creio que vai edificar a vida de muitos e vai transformar a vida de também milhares, em nome de Jesus Cristo, amém? Então aqui está a nossa parceira Elaine, amém? Diaconisa da nossa igreja. A paz a todos, tudo bem? É a diaconisa da nossa igreja, amém? Do meu lado eu tenho aqui, é você, né? Eu sou a Camila, paz do Senhor. Jorge, vamos extrair tudo dessa moça aqui. Amém, irmãos. Então, espremer a uva gordinha. Boa. Então, Elaine, a gente queria saber assim, como começa a sua trajetória espiritual. Eu não quero pegar da parte que você aceitou Jesus, eu quero vir antes dela. Entendeu? Onde você nasceu, a sua família era de qual religião, qual era o conceito, qual era a ideia que você tinha? Então, desde muito nova, né, eu nasci num lar que teoricamente é cristão, porque católicos também são cristãos. É verdade. Só que minha família nunca foi muito religiosa. Minha mãe era mais de ir na igreja, meu pai foi aquele que... Sou católico. Fui batizado, sou católico. Não era de ir à igreja. Então, eu fui educada dentro da igreja católica, fiz primeira comunhão. Só que assim, não era uma família regrada em fé nenhuma. Então eu tinha tios que, então a gente vai participar de um evento na Macumba, porque vai ser legal, porque meu tio tinha um depósito de ferro velho, e os caras vão fazer um negócio lá e vai ajudar, a gente vai prosperar. A ideia era, né, ganhar um din-din. Vamos fazer um saravá para o negócio fluir. E eu me lembro de muito pequena, estar no sítio desse meu tio, e eles iam no centro, o cara chamava Eduardo, e eu não me lembro o nome da mãe de santo, que era com ele. Mônica. Então, é quase isso, provavelmente, Jorge. Eduardo, mas Mônica. Imagina uma cadeira gigantesca daquelas, com aquele encosto, aquele espaldar, em cima de um carro, e o cara nessa cadeira vestido de demônio, assim, aquela capa gigante abanando, o cara na verdade também na época, né, homossexual, magrelo, sem camisa, calça assim, aquela capa, chegando no sítio com a pá virada. É uma das minhas memórias de infância. Então Você tinha aí quantos anos mais ou menos? Putz, eu tinha acho que uns 6 anos, eu era muito novinha, porque assim, aí a mistura e a confusão que foi entrando na minha mente em termos de religiosidade. Eu não tinha uma direção reta, uma fé reta. Então, na igreja católica eu sabia que tinha Deus, que tinha Jesus Cristo, porque era falado e tudo mais. Porém, ao lado da minha casa tinha uma igreja batista, que tem até hoje, só mudou da rua. Mas eu gostava de ir lá todo final de semana, porque tinha escolinha dominical, EBF, eu gostava de pintar aquelas histórias, que é o que eu conheci. Então deixa eu ver se eu entendi, né? Você tinha, sua mãe era católica, sua mãe era católica praticante. Ainda né? é. Ela é católica. Seu pai era um católico meia boca. Tal, mas você tinha um tio lá, o tio do ferro velho, que esse cara era tipo assim, mano, eu quero me envolver com a galera das religiões afro pra ver se eu fico próspero. Se envolver sem se envolver. Ele não ia, mas ele tipo dava uma grana, fazia uns negócios, ia lá e levava a gente. Vamos lá, vai ter saravá, vamos lá tomar uns passes. E eu de criança ia naquela, né? Era bonito, bacana. Na igreja batista para fazer umas artes, pintar, essas curtia. Coisas. Legal. Né? Então era um negócio que mas isso não é legal para uma criança, na verdade. Porque começa a misturar as ideias, porque você não sabe qual é o caminho que você deve seguir. Fica sem norte, Você fica sem norte, aí você começa a ter uma vida meio assim, por que eu não posso aceitar isso? Isso não está fazendo nenhum mal para mim. Mas tinha cobrança por todos os lados? O tio, você tem que vir aqui entregar docinho para Cosme Damião. Só que o que acontece? Você começa a aceitar na sua vida qualquer tipo de oração,
você começa a aceitar na sua, que nem a gente ia para a praia, para a festa de Iemanjá, aí ia tomar um passe, aí já entrava para a gira, porque daí você já está melhor, maiorzinha. É aquela história, na Umbanda, na verdade, se você permite que o santo toque na sua cabeça, vai tomando conta da sua cabeça, então eles botam a mão aqui, te gira e você vai entrando naquele balão, já vai te dando um charuto para você dar as baforadas, né, um golinho de cerveja, aquele negócio, e blá blá blá, e aquelas vozes diferenciadas, e você vai entrando nessa, só que você não tem noção de que ali você está recebendo a obra do demônio na sua vida. Mas você não sabe, eu não achava isso. A sua mãe sabia que você passava por tudo isso? Ela também passava, mas ela não tinha essa noção também. É que era normal, né? Ela achava que era só... Putz, ele está dando um passo é uma coisa boa. Entendi. É tipo uma bênção. Às vezes você não vai na igreja e o pastor ora na sua cabeça, Sim. então a ideia era mais ou menos essa. Sim. Então é uma oração por mim. É muito comum usar o termo, vou lá tomar um passe para abrir caminhos. Exatamente. Vou lá abrir caminhos. Eu não manjo nada, então é bem legal que agora eu vou tentar entender. Porque são várias coisas. Qual que é dessa pegada que tipo, você falou assim, mano, aí daqui a pouco você entra na gira, o que é esse bagulho de gira? Então, a maior parte das pessoas é chamada de rodante. O que é um rodante? Que nem se você vai no candomblé, também é mais ou menos a mesma ideia. Você tem o que recebe o guia, certo. E os rodantes e os que ficam em volta dançando pro guia. Isso no candomblé. E o tal do cavalo? Você, teoricamente, que recebeu. Pelo tamanho, né? Pelo tamanho, quase um búfalo. Usou uma idade, né? Não, sem brincadeira. Sem brincadeira, mas o cavalo é a pessoa que recebe o guia, que incorpora o guia. O guia é o que é o demônio. Mais ou menos então, isso. o pastor, na verdade, às vezes, teoricamente, né, as pessoas falam, ele está orando, ele está intermediando a oração para Deus. Né? O guia, ele coabita junto com o teu espírito dentro de você. Você não tem domínio sobre as suas atitudes, mas você consegue ouvir sons, diálogos, mas você não tem domínio. Depois disso, acabei indo em outros centros, depois de praia, acabei indo em outras religiões, que nem a uma época, o meu pai, a minha família foi meio sofrida em certas situações. Minha mãe perdeu o pai, depois de 2 anos a filha, depois de 2 foi a irmã, desculpa, depois de 2 anos a filha, depois de 2 anos o pai. Nossa. Depois de 10 meses. Se puder contar um pouco pra gente a história da sua irmã é legal. Ela era mais velha que você? Era a primeira filha da minha mãe. A primeira filha. Né? Ela era mais velha, eu sou a caçula. Então, ela chamava meu pai de Ney, ela morreu de 2, ela ia fazer 3 anos, de 2 para 3 anos diante dele. Então, isso fez com que minha família tivesse uma queda brusca na vivência deles. Por quê? Era a primeira filha, chamava meu pai de Ney, bonitinha, aquela menina bonitinha. Minha mãe tinha acabado de ter o meu irmão, era novinho, então eles estavam indo na casa da minha tia, que é minha madrinha. Então tava meu pai e meu tio, minha mãe e minha tia. Ela tinha 2 filhos gêmeos e minha irmã no meio. Meu pai e meu tio atravessaram a estrada, a Dutra, com as sacolas, carregando as coisas. Quando ela viu meu pai, o desespero, ela deu aquele tranco e correu, era um táxi, bateu na menina, jogou do outro lado da via. Nossa. Ela ainda viveu por 3 dias, mas o médico falou, olha, ela perdeu a vida, mas muito provavelmente, se ela tivesse sobrevivido, ia ficar com muitas sequelas, porque ela se quebrou toda, era bebê, bem dizer, né? E minha mãe ficou muito traumatizada com isso. O que aconteceu com isso tudo? Minha mãe, ela é uma pessoa que talvez precisasse, na época, de algum psicólogo, algum acompanhamento espiritual, porque ela começou a se pôr culpa, porque ela não estava segurando a menina, porque colocou a menina em... A primeira ideia, os adultos ao lado, protegendo a criança. Porém, com o fato em si, ela começou a se sentir culpada e ela se unhava. Aí o Senhor, né, ela teve um sonho que ela não era culpada, mas ela ainda tinha essa dúvida. Ela falou, bom, se eu for digna, se eu realmente não sou culpada, o Senhor vai me dar uma outra filha. Glória a Deus que eu nasci, senão ela ia pirar totalmente, né?
Mas aí, até eu nascer, minha mãe não fez enxoval pra mim, não comprou nenhuma roupa, nenhum berço, nada. E também não tinha nome pra mim. O meu irmão teve nome antes mesmo dele nascer, antes do meu pai casar, ele já falava, se eu tiver um filho vai ser Williams. No meu caso, eles não esperaram que fosse da vontade de Deus. E qual que era o nome da sua irmã? Regiane. Regiane. E de onde saiu Elaine? Elaine, minha mãe ouviu no hospital, na maternidade, uma criança chamada Elaine, e ela falou, nossa, ela é pequenininha. Elaine é um nome curtinho, combina com ela. Nossa. E ela achou que eu tinha olhos expressivos, tipo aquela da Bíblia. Né? Aos olhos meigos. Aos olhos meigos. Pra quem não conhece, né? Leia, né? Que tinha os olhos meigos. Daí, Raquel. E aí, graças a Deus, nasci e aí eu tinha roupas que eu tinha ganho, porque senão eu ia sair do hospital, sim. Abraço, daquele jeito. E meu pai começou a entrar no alcoolismo, mesmo eu tendo nascido. Mesmo antes de você nascer, seu pai já estava... Não estava, mas depois que minha irmã faleceu, aí começou a beber e a nossa vida, quer dizer, até um certo tempo eu me lembro de ser uma das crianças mais bem cuidadas da rua. Minha mãe mandava minha tia fazer aquelas camisas brancas com botãozinho, com babadinho. Minha mãe, ela é assim, eu também sou meio assim de babadinhos, de lacinhos, de coisas assim, né? E a gente era muito bem cuidado, só que o que acontece? Você, quando começa no alcoolismo, então você tem uma subida até uma época da sua vida, você aguenta beber muito, depois qualquer copo de cachaça você vai decaindo, perdendo emprego, perdendo amigo, perdendo condições de manter sua família. E aí vão vindo os problemas em geral, né? E aí você começa a procurar Umbanda, Candomblé, Mormon, Igreja Batista, tudo. Que é o que minha mãe fazia, porque meu pai começou a perder muitos empregos. Ela já não, de pequena, ela costurava em casa, a gente trabalhava em casa, depois ela teve que sair para literalmente trabalhar fora, e eu também, e meu irmão e afins. E a gente foi, né, meu pai perdendo mais, ele chegou no nível de tomar pinga da cachaça da encruzilhada. Ele, meu tio, que era que era o esposo da minha madrinha, que também era envolvido com não era. O meu tio do falecimento da minha irmã. Que era o meu padrinho. Nossa, eles dois entraram. Também falou, mano, nossa. Foi um negócio muito punk, chocou, eles ficaram muito. Porque assim, ó, aí já tinha, minha mãe no caso tinha perdido a irmã, depois de 10 meses a filha, depois de 10 meses o meu avô, que foi operar e morreu na cirurgia, o pai dela. Né? Então foi muito punk assim para eles, tudo isso. E meu pai era aquele cara que cuidava de tudo na família. Fulano morreu, meu pai que ia resolver as coisas, vai ter que desenterrar, que nem foi desenterrar minha tia, desenterraram um dorme sujo, naquela situação, foi desenterrar meu avô ainda não tinha terminado de... Nossa, tem que enterrar de novo. Então eles passaram por muitas dificuldades, e meu pai veio do interior também, passou por muitas dificuldades, então foi muita coisa junto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Voltando para as religiões. Não. Nesse período, alguma vez você se revoltou com toda essa situação do que você vivia ou não? Você não, eu vou ajudá-los e é isso. Na verdade, eu não me revoltei, mas eu meio que me desesperancei. Tanto faz, ninguém liga para mim. Teve uma época que eu não foi, eu não sei, não chega a ser uma revolta, mas foi uma revolta, assim. Eu estava brincando, meu tio chegou e falou, nossa, ela tá grande, ela tá bonita. Mas a outra era mais bonita. E isso doeu no meu coração de uma forma, eu era pequena, eu estava brincando no quintal na frente de casa, eu nunca esqueci isso. Porque ele falou isso para minha mãe não me defendeu, sabe? E isso me gerou uma raiva. Mas que tio é esse que falou isso? O tio não é o da Macumba. Nossa, foi o irmão do meu pai. Irmão do seu pai. Esse daí era o irmão do meu pai e ele era muito ligado com a minha irmã. O tio que era da Macumba. O tio da Macumba era o irmão da minha mãe.
que o negócio dele, na verdade, era ganhar dinheiro. Ele era assim, é o amiguinho da minha mãe, chamava meu pai e minha mãe para tudo, enquanto ele estava precisando. Então, foi um tio que meio que, aspas, abusou da nossa família. Porque se era para trabalhar, para fazer uma construção, para fazer uma faxina, chama a Neide e o João, para ir dar um trampo. Que nem meu irmão chama o William para limpar a fossa. Aí no Natal dava o presente pro filho do outro, porque o outro era bacana, mas ele que tinha a mesma idade e dava um trampo, não merecia nada. Nossa, pobre. Nossa. Sabe a discriminação do pobre? Zoado. Ele é vivo esse tio seu? Não, agora ele já faleceu. Eu tenho poucos tios vivos agora. A gente vai envelhecendo, vai perdendo a galera. É o cozido, como o Jean diz. Cozido com farinha, velho. Com muita farinha. Bota farinha aí. E eu quero te espremer agora. Porque essa parte aí da Igreja Batista aí de novinha, eu não sabia. E pensando na questão da religião, a partir de quando, pensando em idade, assim, lá para os meus 12 eu decidi tomar mais esse rumo, aquele rumo, ou você continuou ainda no centro de tudo? Bagunçado. Com mais ou menos uns 15 eu trabalhava no Brás, em loja, e meu pai estava num nível muito ruim de alcoolismo. Aí uma vizinha levou a gente pro Mormon. O Mormon te pergunta se você é virgem, se você é casado, se você fez sexo com homem, com mulher, com a batatinha, com a maçaneta, toda a tua vida. Para você entrar para Mormon, eles fazem uma pesquisa bem generalizada da tua vida. Então, tipo assim, mas qual era a ideia? Eles vão ajudar meu pai a sair. A outra vizinha estava ganhando uma cesta básica, eles estavam tentando ajudar o vizinho também a sair do vício, que não funcionou nada. Sim. Mas a gente até se batizou, até meu pai se batizou. Nos Mormons? Nos Mormons e minha mãe também. Tipo assim, legal. Isso eu tinha uns 15. Você tinha uns 15 Ainda tem mais. Não, mas a gente quer saber se mais aí, tá ligado? Vamos por partes, Bom, peraí, não. Vamos separar, 15 anos para uns 15. Você tinha uns 6 anos, mais ou menos, Sim. você estava lá, envolvida com eu ia na macumba visitar e achava bacana. Você ia na macumba, você ia na católica e tal. Isso mesmo. Aí daqui a pouco, com 15 anos, você se vê lá no meio dos mormons. Você está me dizendo que para você ser um mormon, você tem que preencher tipo um formulário. Formulário para ver se é aprovado, para ver quem é que vai lidar com você. Porque vai que você é um periculoso da cidade, né? Um negócio para. Esse em último instância não entra. O formulário seja rejeitado. Não é? Nossa. Pode acontecer isso daí mesmo? Pode, mas aí qual é que era? Como a gente tinha a intenção do meu pai e de parar de beber, era a minha ideia, a ideia da minha mãe, porque naquela época a gente também estava indo no Al-Anon, que é da católica, que tem o AA, que é Alcoólicos Anônimos, tem o Narcóticos Anônimos. Al-Anon é para a família do viciado. Então eu ia com a minha mãe no Al-Anon para ver se meu pai ia buscar a gente, ouvir uma palestra. Porque teve muitas vezes da gente buscar ele no bar e ficar sentada na caixa de madeira enquanto ele jogava bilhar durante a noite. Aí vinha aquelas brigas, porque minha mãe não tinha aquele espírito de mulher tranquila, ela já soltava os cachorros, tacava as panelas pela janela, entendeu? Você não pode beber, você está errado, Sim. Você tem que mudar. E essa situação toda. Então tinha aquelas crises, tinha dia de paz e tinha dia de confusão. E aí a gente foi para a igreja de Mormon na intenção, o Al-Anon não funcionou, vamos tentar de Mormon, vamos tentar tirar ele da... então vocês começaram a buscar uma religião para tentar livrar do alcoolismo. Quanto tempo de Mormon? Muito pouco, nem um ano acho que não chegou. Porque além de não ter o resultado que a gente esperava, também não estava preenchendo o nosso coração. Entendi. Entendeu? Então não estava fazendo... Nossa. A gente não tinha uma resposta. Quando você procura literalmente uma religião porque você procura Deus, é uma coisa. Agora, você procurar uma religião por um outro motivo, você não vai encontrar Deus mesmo. E talvez, que nem no nosso caso, nem a solução para os nossos problemas. Porque Deus não estava ali. Não era a nossa visão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi lá e você procurou a igreja Mormon. Você se batizou na igreja Mormon? Foi. Uma pergunta sobre a igreja Mormon, no tempo que você foi lá. Você tem que fazer um cursinho para se batizar? Ou não? Os caras falam assim, quem quer tomar um banho de piscina hoje? Tipo isso. Tipo essa ideia. Tipo isso. Primeiro tinha a ideia de você entrar, você ia indo, assistia lá as palestras, tal, ficava, tinha uns almoços
de confraternização, que eles faziam um almoço gigante, então você ia fazer aqueles almoços gostosos, né? É muito cansativo preencher o formulário? Não, porque é o Helder, vem um cara dos Estados Unidos, sempre tem, é chamado... e é banquete lá, olha o foco mudando. Muita comida, não tem. Mas tinha maionese, frango e macarrão, sempre. Tem batatinha de carinha? Aí é bom, hein? Bom, aí Elaine, 1 ano lá, 15 até 16 anos. Isso. Você ficou um tempo. Aí... A gente vai separar por idade, tá? Isso. E por que você saiu dos Mormons? Porque eu não via a menor graça, eu não me sentia bem. A gente acabou não indo, minha mãe voltou para a católica, porque ela não via muito... Não era do que... Porque assim, ela foi criada, minha mãe é descendente de português com espanhol, então as orações veio, né, da família, era uma família muito aguerrida na igreja. Então minha mãe, ela era a católica praticante, de ir na missa todo domingo, de acender vela, de fazer novena, sabe, que nem quando eu era mais nova também, eu ia fazer... A gente fazia aquelas campanhas de vamos rezar o terço, vai ser Coração de Maria, ou São José, né, que vai ter a festa de São José. A gente fazia a novena, indo na casa das pessoas, rezando o terço, que é aquela chamada ladainha, que são muitas orações seguidas, né? E foi assim que ela foi criada, orientada. Então ela também não aguentou aquilo, porque era totalmente diferente daquilo que ela entendia do que devia ser feito, entendeu? E acabou que nós saímos. Meu pai, então, mais rápido ainda, né? Foi algumas vezes e voltou a beber e até logo, PT, saudações. Aí você sai de lá, aí você vai para onde? Então, perdida no mundo, indo atrás de cartomante. Eu adorava jogar carta, ler búzios, com quem eu vou casar, meu marido vai ser rico, eu vou para os Estados Unidos. Mas as ideias eram essas, eu queria saber o meu futuro. Trabalhava no centro aí, com 17 anos ainda, lá no Eu trabalhei até os 17 ali no Brás, depois eu fui para a Country, que era uma firma de contabilidade, aí eu fui para o Correios com 18. Pegou as ciganas lá, moça, vem cá, deixa eu ver sua mão. Eu banquei a cigana no meio da cidade, porque é fácil você ser a cigana. Não é possível. Você meteu uma de cigana? Jorge, vou te contar uma pra você dar risada. Eu tomei banho no chafariz. Eu ia entregar minha mão pra ver a linha da vida. Eu gostava do rock and roll, de ir assistir filme daquela Woodstock, festival de Woodstock, fui assistir várias coisas, era meio da pavirada. Mas uma época eu estava tendo uma amizade com os paraguaios e era muito engraçado, porque eu falei, não, você não precisa saber. Eu posso te convencer, me dá sua mão, você vai ver que você, olhando para o céu e para as estrelas, você conhece o dia, como ele vai desabrochando e ele vai te trazer. Quer ver como você entende? É tipo isso. A minha ideia era, o pior que o carinha foi tão pango que ele acreditava, né? Eu falei, o paraguaiozinho e a menina... Foi muito zoado. Você tem um problema na escola. Tem 2 matérias, eu estou vendo 2 que você está indo muito mal. Uma você vai bem. E a pessoa assim, não sei como a pessoa tem essa ideia de acreditar no outro que não é, que sabe que você sabe que o cara não é e a pessoa te enganando e você se deixar. Não dá. Nem eu não me convenço mais disso. Mas você chegou e fez isso, nossa. Foi. Era meio chapada das ideias. Vamos mudar o rumo? Vamos perguntar o que a Elaine não fez. Aonde você não se enfiou? Daí... Do banho do chafariz, essa aqui tá curiosa. Mas não foi da Praça da Sé, não, né? Não, a gente ia lá na Praça da Sé, não, foi numa outra praça. A gente foi assistir festival de estoque num cinema ali para aquelas bandas da 9 de julho, aí descemos Cine Comodoro. Pessoal, todo mundo, vamos entrar todo mundo aqui de roupa e tudo. E a galera foi entrando. Vamos junto aqui, no calor do caramba, vamos aproveitar a festa e sair molhado e tomar todas. Elaine, paz e amor. Nossa. Tomava todas, e assim, sabe o que acontece?
tantas idas e vindas na macumba, seu corpo já está cheio de demônio, então tudo que é errado, você se dá o direito a fazer. Uma época eu conversando com o Jefferson, ele falou, eu entendo que você às vezes usava muitas coisas, muito artifício, para se proteger do erro, porque é o seguinte, depois que você é muito abusada da própria vida, e de pessoas que deviam te proteger, você acha que realmente você pode tudo, porque nada vai te ferir tanto quanto. Entendeu? Que nem passei também por abuso sexual de menina, sabe? E isso me agrediu demais. Então, se a pessoa que devia me amar, né, que eram meus parentes, que deviam ter respeito por mim, não tiveram, quem poderia ter? Então, qualquer coisa que me fizesse não ia me ferir, não ia me fazer tanto mal, não ia me sujar tanto quanto. E isso foi uma coisa que me doeu demais. Mas é uma coisa que eu nunca cheguei e falei, mãe, isso aconteceu assim, assim. Eu fui sempre guardando aquilo em mim, né? E eu realmente nunca conversei isso com os meus pais, porque eu achava que era uma dor que eles não tinham necessidade de passar diante de tantas dores que eles já haviam passado. Até mesmo para comigo, porque o que aconteceu? Aí eu comecei a virar aquela menina que até os 8 anos, nem o vizinho da rua de baixo, na verdade, não me conhecia. Porque como minha mãe perdeu a primeira, ela tinha muito cuidado comigo nesse sentido, de não atravessar a rua, de não sair sozinha. Mas depois dos 15, 16 que eu comecei a sair, para bailinho, para festa, aí a vaca foi pro brejo, porque eu também fui. Comecei a beber, comecei a ir para sambão. Eu ia, na época que eu era nova, tinha ali na Barracão de Zinco, não sei se você se lembra. Moema, Vila Ibirapuera. Moema, na Ibirapuera. Tinha um outro lá também que a gente ia. Acho que era Zanzibar. Tinha o Tamaté. Santana. Eu não conheço, viu, gente? Mas você lembra, sim. É que eu pesquisei. Opa, bati até na câmera aqui. Eu pesquisei no Wikipedia, eu vi que... Isso. Daquela época, então, eu ia em todos. Ia viajar com as minhas amigas. A gente tinha um amigo, Carlinhos, que morava literalmente em cima do morro. E eu ia para lá, então eu saía do Noroeste, já enchia o caneco, dormia no metrô lá no Jabaquara, no banheiro até altas horas, aí fui para lá. Tipo, eu tinha que descer na biquinha, falei pro moço, abre aí na torneira que eu tô ficando por aqui mesmo, e eu era meio nesse nível, eu era zoada. Eu era uma menina que, primeiro, parte da vida, eu tive minha vida muito retinha em certas coisas, em um lado, e um lado muito bagunçado, porque daí eu queria beber, eu queria namorar, eu queria me envolver com os caras. Mas aí, e tanto faz. E aí me envolvia com a macumba também nessa época, porque aí tinha... Você já tinha um pé na macumba. Já tinha um pé na macumba, eu gostava da gira, gostava de ver as cartas. Tem uma galera que fica do lado, que... Agora me fugiu o nome, que é que, vamos supor, o cavalo que recebeu o espírito, tinha um que era muito, que eu gostava muito, que falava, o cara falava francês. Já viu um caboclo falando francês? Era esse, complicado. Por que os caras, tipo, aí tem esse cambão, o outro ficava do lado. Você tem que, tipo, acender esse charuto 3 vezes no dia, jogar na esquina, sabe? Porque o cara, tipo assim, mano, eu fico intrigado, cara, porque quando o cara recebe um santo, o cara... Muda a voz, muda... Tá ligado? Fala errado, muda a voz, e alguns você até percebe que dá a impressão de que o cara cresce. A postura modifica. Acontece, muda. A minha irmã... É incrível, mas ela conseguiu passar com um tal de preto velho, e ele era japonês. Você imagina? O cara era um preto velho, só que tipo assim, mano, vai lá no preto velho. E com sotaque. O pai de santo era japonês e recebeu o preto velho. Lá achei o Jack Chan. Sei lá, vai pedir pastel de flango. Eu não entendo muito. Mas é da hora, porque tipo, quando os caras incorporam, eles, tipo, o cara é muito intelectual, o cara fala inconstitucionalismo. Já tinha... O cara vira e fala, enfim. Nessa época tinha um que chamava Caboclo Montanha, a mina era baixinha. Mas dava uns pulos, vinha correndo, negócio, o cara, parecia que o cara dava um voo. Nossa! Era um negócio incrível, de assustar, então você fica meio impactado com sabe, existe um lado de medo e um lado de gostar. Curiosidade. Tipo, encantamento.
aspas, feitiço, encantamento. É o que você acaba caindo nessa situação. E você começa a acreditar em tudo que se fala, em tudo que se entra. E na época que eu trabalhava no Brás também, a minha patroa, que por um acaso era judia. Nossa, mano. Pois é. A Sônia, ela era judia, mas ela ia no centro de Umbanda e me levava a mim e a Clarice, que era a mina que trabalhava comigo. Pô, uma judia meia macumbeira, então. Totalmente, o ex-marido dela também. Judiada. Totalmente judiada. Aí ela recebia uma pombagira e a judia? Exatamente. E uma coisa que tecnicamente você não pode deixar... quem põe a mão na tua cabeça no centro de Umbanda, para você ter uma linha mais retinha, são os caboclos, né, as caboclas, não a pombagira. E no caso, quem tomou a frente, que falava, tomou a frente da tua santa, foi a pombagira. Por quê? Porque essa judia que me levava para a gira. Então, balançava com aquela... né? Ia te embalando até você entrar num outro nível de Você fez, raspou, não, fez alguma raspar coisa? a cabeça eu não cheguei a raspar, mas que nem no candomblé eu cheguei a participar de gira, de candomblé mesmo, de botar aquele saião, de ter aquele banho, os ebós da vida, de ter a roupa rasgada, a canivete. Gente, hoje eu fico imaginando as humilhações a qual eu me expus. E o pior é que eu não posso nem botar culpa a ninguém, era culpa minha mesmo. Se colocou lá. Qual que é daí? Raspar a roupa em canivete, eu não entendi. Porque assim, você ia com a roupa branca, certo. A pessoa te dava aquele banho, tem vários banho com sangue, cachaça. Eles fazem os banhos, põem N ervas, que nem no caso sangue de pombo, de não sei o que lá, fica aquilo às vezes fica 2, 3 dias. Eu não cheguei a ir para o Roncol. O Roncol é um lugar onde você fica lá por 21 dias, às vezes mais, depende do que o pai de santo propôs ali, que ele recebeu como orientação. Então tem ali uma esteira que você fica ali, você faz xixi, faz cocô, toma banho, come, tudo dentro do roncol. E alguém que vai ali te cuidar, te dar aqueles banhos, que não é banho de água e sabão, é banho dessas ervas fedorentas, que é fedido mesmo. E que nem eu cheguei a fazer para entrar, então você tá com aquela roupa, a pessoa não vai tirar a tua roupa, ela vai rasgar, para rasgar o teu passado, para rasgar a tua vida, o que tinha, para você ter uma nova vida, uma nova situação, e você tá nessa crendice e ainda paga por isso. Porque não é de graça, não? E paga bem, né? Paga bem, porque é o seguinte, quando você começa a participar, tem que comprar o material, tem que comprar o pombo, tem que comprar, sei lá, um outro animal, uma galinha para oferecer para o santo, porque assim, tem as comidas. Então, uma festa de Ogum, no candomblé, eu aprendi a matar frango, não mato não, mas eu aprendi a limpar lá. Trocentos frangos, tinha acho que mais uns 10 ou 15 para eu limpar. Então você vai escaldando, tirando as penas, tirando as unhas. Tem o ogã de faca, que é só o cara que só corta o animal. Cada um tem meio que uma função. Tem o outro ogã que só limpa, então ele só tira as tripas dos animais, porque que nem um frango, todo animal tem o fel. Se você estoura aquela bolsa de fel, você estraga a carne toda. Então parte dessas carnes, dessas coisas é dedicado ao santo. A outra parte era feita de comida, que era que o pessoal se alimentava na tal da feijoada de Ogum. Você esteja jantando agora, ouvindo essa... Imagina aquele monte de frango. Esse ritual aí, ó, pra dar uma temperada na sua janta aí, você que está assistindo. Muita pimenta, quiabo. Acabou de pegar um Big Mac na mão? Ouve essa conversa aqui, tá muito legal. Big Mac não, um Mac Chicken. Mac Chicken. Pensa nesse frango. Você que acabou de assar os nuggets. Imagina você tirando unha de pé de frango. Eu me lembro de tirar a unha de trocentos pés de frango. Mas você estava totalmente inserida dentro, não era uma mera participante. Aí já não era um banda, eu estava começando no candomblé.
Você já tinha saído da Umbanda, tal, já tinha virado cigana, já tinha feito de tudo. Aí agora você tava... Foi Mormon. Agora você já tava... Mormon foi fichinha nesse naipe, né? Então, mas a questão não é só tá colocando a mão na massa, né? Porque às vezes você lá criança, você ia por ir, mas aí você já estava inserida nesse universo. Porque, e aí, na verdade eu gostava, né? Porque aquilo rodando eu tinha aquela ilusão e aquelas roupas que eu achava que era legal. Tinha algum tipo de cobrança? De, você não pode mais tomar banho no chafariz, não coloca o pé na igreja. O Candomblé tem muito disso em termos de quando você vai fazer a cabeça, que é para ficar nesse roncó, depois de um tempo, e dependendo das entregas que você faz para os santos, então eles te põem o quelé, que é aquele bracelete bem apertado. Então, às vezes, tem coisas que você vai fazer que eles... eu vou fazer tal entrega para o santo, então faz o corte com a navalha, amarra o quelé por cima para parar o sangue, etc. E então, você entra no ônibus, você não pode sentar, porque a pessoa levantou, tá o quente que vai te penetrar e vai invadir a área do teu santo, da tua cabeça. Nossa. Entendeu? Você tem que tomar banho de pipoca. Eu me lembro que meu irmão chegou aí também lá e a mãe de santo veio em casa e nós vamos abençoar a casa e cobriu a casa de pipoca. A casa toda, telhado fora. E haja pipoca, você tinha que e você tem que, detalhe, você tinha que fazer pipoca cantando uma música, né, um ponto, sem óleo. Não era fritar a pipoca, ela tinha que ser estourada. Haja ioque. Patrocínio. Picadinho. Não, mas era um negócio assim bem embaçado. Temperada a pipoca? Não, sem sal e sem óleo. Não tinha sensação de estar preso, Você sabe a falta de liberdade. Eu senti um pouco de medo e eu acabei meio que saindo, porque, detalhe, eu tinha bronquite e numa dessas viagens que eu fui nessa festa de Ogum, né, que da matação dos frangos aí e dos afins, eu deitei, eu estava mal do bronquite, uma falta de ar, uma dor no peito. Falei, misericórdia, eu vou morrer nesse lugar, Deus. Eu vim aqui, era lá em Campinas, e eu sem ninguém da minha família, ninguém conhecido, e eu nesse lugar, falei, caramba, eu tô mal. Se minha mãe tivesse aqui, ela ia me fazer um chá de poejo, um leite com canela, e eu tô aqui passando mal nesse lugar. Aí a mãe de santo falou pra mim, você quer mesmo um chá? Aquilo me abalou, velho. Você pensou? Eu pensei, eu não falei com ninguém, aí eu fiquei com mais medo ainda, porque eu falei, puta, essa mulher velha com esse marido bonito, que diabo essa mulher fez pra esse cara? Quando eu vi que ela se ligou, que eu preciso, ela deve ter sentido que eu estava mal, porque não existe uma explicação lógica, não é possível que ela tenha lido o meu pensamento, isso é impossível. Você entendeu? Mas eu senti aquele medo. Eu falei, mano, ela sabe que eu pensei mal dela, que eu tô chamando ela de feia há dias. Nossa! E agora? Essa mulher vai me matar, vai acabar com a minha vida. Tô lascada. Dei uma de Gil do Vigor e tô lascado, Brasil. Mas assim, não, eu vou te dar a explicação, só para vocês entenderem Sim, claro. O que aconteceu naquele momento. Provavelmente o demônio que já estava com você, ele chegou e falou para você assim, mano, se você estivesse em casa, ele soprou isso na sua mente. Olha só como Satanás age. Aí fica a dica da indicação aí para você também. E que ele fez? Ele soprou na sua cabeça, pô, se você estivesse em casa, a sua mãe, porque o diabo ele não tem capacidade de ler o que você pensa, mas ele tem capacidade de colocar coisas na sua mente. Então ele falou assim, se você estivesse em casa, você teria ali a sua mãe, ela cuidaria, ela faria um chá para você. Isso o demônio colocou na sua cabeça. Vamos chamar um demônio de demônio Zezão, tá ligado? Aí o demônio da mãe de santo, que chama o Carlão, vamos assim dizer, chegou lá e falou assim, eu acabei de colocar isso na cabeça dela, coloca isso também na cabeça da mãe de santo. E aí a mãe de santo vai lá e fala pra você, você não queria tomar um chá? Por quê? Porque ele acabou de anunciar o que aquele demônio que estava com você falou. Consegui explicar de uma forma mais assim? Deu pra entender. Aí virou sobrenatural. Aí virou sobrenatural, porque a ideia... E aí apavorou. A ideia de Satanás qual que é? É enganar o povo, né? Exatamente. Eu falei isso um dia desse com uma menina, que me falou assim, nossa, eu fui numa mãe de santo, numa época e tal, e ela falou pra mim que eu tinha que...
como é que era? Que alguém ia me dar um presente, tá ligado? E passou 15 dias eu ganhei um presente mesmo, tá ligado? Eu falei, por quê? Porque o demônio que tava lá falou com outro demônio pra te dar um presente, né? Sim. Bom. Não, e fora que assim, né, é muito organizado, não é bagunçado. Então tem a organização para que haja, para que o engano ele fique ali permanente, Fecha né? o cerco, né? Exatamente, para que a pessoa não saia daquilo, que aí vai parar e vai falar assim, não, realmente, ó, aqui o negócio é sério, entendeu? Então, eu sei que daí passou um tempo, aí eu entrei na Eletropaulo e me envolvi com um cara que nem sequer era casado, ele era amigado. Mas peraí. Esse tempo ainda você estava ainda no tambor? Tava no tambor, mas já era um outro tambor, voltei pra Umbanda, que era mais leve. Você falou, Não, passou minha falta de ar. Até matar um pombo, tudo bem, mas vai que eu vou ter que matar, aí eu vou ter que pôr a mão na linha de matar, até limpar eu limpo, mas matar não é da minha E da minha tanta praia. pipoca. Muita pipoca, muito banho, eu já tava, não tinha mais. Fazia defumação Eu em tinha casa visto também? minhas partes, eu já não tinha mais moral. Você defumava a sua casa? Defumava. E a falta de ar, não zoava? Pois é, né? Não zoava. Só que minha mãe, meu pai, o pessoal não curtia isso. Na minha casa, minha mãe fez minha roupa de santo, a da macumba, muito contrariada a do candomblé, eu usava deles, porque minha mãe falava, até a gente ir participar, tudo bem, mas eu não consigo ver minha filha nesse lugar. Nossa, cara, sua mãe, tipo, mano... Eu sou contra. Ela ficou muito revoltada porque eu fiz ela fazer a roupa. Pra mim, fiz um altar dentro de casa e ela ficou muito revoltada comigo. A gente teve um período ali ruim. Porque ela falou, não aceito esses negócios aqui dentro de casa, Elaine. Não sei, porque isso não me desce, não me vai, eu não consigo viver com isso. Nossa. Não dá paz. O clima ficou ruim. Aí você entra na Eletropaulo. Virei amante de um cara que nem sequer casado era. Morreu de overdose lá dentro da empresa, para você ter uma ideia. E aí eu continuava indo nas macumbas e tudo mais, e indo nas cartomantes, lendo, porque eu achava que... Eu tinha o desplante de falar, não, eu te amo mais do que tudo, eu te amo por nós dois, a gente vai ter... E ele teve o desplante de me pedir em namoro para minha mãe, num dia nem tava meu pai, nem meu irmão em casa. O cara tendo filho e tudo mais. Chegou nos 18 anos aí já? Já tinha passado dos 18, já estava com uns 19 para 20. Bom, agora você tem 30, então tá tranquilo, né? Não vai ficar muito longo o vídeo. Não, mas aí o negócio começou, eu falava para ele, não, e falava para mim, eu amo esse cara como eu amo a Deus. É Deus na terra e ele no céu, e eu tenho amor para nós dois, e eu comecei a viver muita coisa ruim. Porque o cara, ele era viciado, então ele me levava para lugares ruins, então teve vezes de eu sair do trabalho na sexta, na época não existia celular. Sim. Foi quando eu comecei a namorar com o Jefferson, que eu usei o celular do teu pai. O Startup. Que ele emprestou para o Jefferson, mas aí é mais adiante. Enfim, cara, e eu continuava indo nas macumbas e nas leituras de coisa, porque eu queria. Teimosia do ser humano, né? Uhum. Que tá vendo que tá errado, mas insiste. Mas você acha que você fazia isso porque você não tinha a resposta que você queria? Totalmente. Só que eu não sabia disso. Uhum. Mas eu falava, não é possível. Deus me colocou nessa situação para que eu aprenda algo, mas eu achava que eu ia mudar a vida dele, que ele ia se separar, que ele ia ficar comigo, que a gente ia ser feliz, ia mudar. Até que teve um dia que ele falou para mim, putz, eu voltei para Jesus. Eu falei, valeu. O seu amante falou, eu voltei para Jesus? É, o Américo. Ele falou, eu voltei para Jesus? Porque a mãe dele era da igreja. Nossa! E aí? E eu falei, pô, então a gente vai se separar, legal, mas com Jesus eu não posso competir. Porque eu tive um entendimento que Jesus tinha uma vontade muito maior que a minha. Aham. Entendeu? Aí eu falei, vamos esperar, vendo o que vai dar. Só que daí a gente voltou e continuamos naquela vida torta. Até que eu falei, mano, eu vou fazer um teste com esse cara. O que eu vou fazer? Já sei. Vou falar pra ele que eu tô grávida. Aí eu falei pra ele, né, não, porque eu tô grávida. Falei pra minha chefe, a Inês, tal.
Eu nunca tive grávida na minha vida. E aí, primeira coisa que ele falou, não é meu. Aqui no sangue subiu. Quer dizer que eu vi. Não é meu. Eu falei, quer dizer que se eu realmente tivesse, agora eu ia estar lascada, foi o que eu pensei. Esse cara realmente não me ama. Aí que olha só, aí que eu fui entender que ele não me amava. Aí eu fingi todo um perder, voltei para o trabalho depois de uma semana que minha chefe falou, não, uma semana você fica de boa. E aí eu ia para casa da Magali, que era a mina que trabalhava comigo, ficava lá e ela cobrindo o serviço dela e o meu. Olha só que situação. Mas ela sabia do negócio todo, do rolo, da minha ideia. Ela sabia que você não estava grávida. Ela sabia e me deixava ficar na casa dela. Dava cobertura. Dava cobertura, passou um mês, aí começou, eu falei, não, vou parar, que isso não é pra mim. E aí a gente realmente se separou, eu falei, não, eu falei, não dá mais. Eu quero alguém que me ame mais do que eu me amo, alguém com quem eu possa passar um Natal junto, eu possa ter uma vida decente, eu quero ser amada, eu quero viver, eu não quero existir, eu quero viver, eu quero vida. E nisso, eu falei, isso não falei para uma pessoa, eu falei para Deus. Eu falei, se você é Deus, se você realmente existe, eu quero uma prova. E a prova que eu quero é essa, eu quero vida, eu quero viver com alguém que me ame, que me respeite, que veja em mim um ser humano que eu sei que eu tenho capacidade de ser e que eu não sou hoje, mas eu quero. Coincidentemente, jesuicidentemente, porque não tem coincidência, o Jefferson pedia alguém a quem ele pudesse ensinar. Eu conheci ele na empresa e até então a gente era amiga, a gente se falava todos os dias. Eu ficava até as 7 da noite, a galera ia embora às 5 e ele ficava fazendo hora extra, a gente passava das 5 até as 7 da noite no telefone. Ele fazendo hora extra, jogando videogame, fazendo as coisas. Fazendo hora extra, jogando videogame. Hora extra é ótimo. Ganhou! Ele trabalhava na SEGA? Olha, um dos primeiros presentes que ele me fez depois da viagem para Maranduba, ele fez não era nem CD, era aqueles. Como chamava aqueles? VHS? Era um CD, uma fita. Não é VHS, não, do micro, mas aquele grandão. Disquete, mas não pequenininho, do grandão. Não sei quantas polegadas. Da gente na praia, os fogos. Foi a nossa segunda viagem, a primeira tinha sido. Eu me convidei para passar o carnaval com a família dele, ele falou para mim: olha, eu não sei. Não, mas aí você já está no relacionamento. Sim, mas primeiro a primeira viagem eu não estava no relacionamento, a gente ainda era só amigo, mas eu me convidei para passar o carnaval. E ele aqui na vida dele, você ainda lá no Batucão e mas etc. Aí eu já estava, eu comecei a parar de ir no Batucão. Ah, então isso é interessante. Falei com Deus e falei, eu quero ver. Aí eu estava saindo com outro carinha, aí essa minha amiga Magali falou, acho que esse gordinho gosta de você. Eu falei, será? Eu vou ver qual é que é desse gordinho. Vou chamar ele na xixa. Vou convidar ele para sair comigo. Mas ele sempre foi muito tímido, muito certinho, eu que era bagunçada. E até então, naquela época, eu não tinha nem... é feio, é imoral, para mim era irrelevante. Eu queria ver qual é que era. Falei, vou pagar para ver. Aí eu me convidei, ele falou, olha, eu vou ver com o meu tio, se tiver vaga, se você puder ir, eu te comunico. Bem assim, vou falar com a minha família primeiro. Não, ele não estava errado. Sim. Rapaz direito, né? Porque foi a família toda. Foi a família toda. Foi a avó, foi a tia do Adelso. Do Adelso, aquele dia. Da caminhada que você caminhou. Poxa, foi minha primeira maratona lá. Depois desse dia eu peguei gosto. História que um dia a gente conta pra vocês no rolê que a gente fez pra chegar nesse sítio. Mas foi da hora, né? Foi. Inclusive foi gravado a Bruxa de Blair nesse dia. E aí, na vida real. Resumindo pra gente, o tempo está passando, eu comecei a entender que esse cara era um cara legal. Eu falei, se ele realmente vai ficar comigo, eu não sei. Mas eu tô gostando de estar com ele. E eu comecei a sentir paz do lado dele, ele era um cara bacana, educado, me tratava bem. Aí eu parei de sair com o outro que eu estava saindo. Eu falei, não.
Eu quero ver o que Deus vai fazer. Se Deus é Deus, Deus vai fazer. Eu quero ver qual é que é. O carinha, quando me viu com ele, nunca mais apareceu. Deu área, um abraço. E o Senhor foi movendo a gente começou a se gostar. Aí eu marquei de novo uma outra viagem, convidei ele. Aluguei uma casa lá em Maranduba, chamei ele falou, ó, para não ficar chato, sei lá, é esquisito, posso convidar meu tio? Ele pode levar teu tio. Aí ele levou o Jorginho, porque ele não se sentia ainda à vontade, eu era tão bagunçada e ele era tão certinho. Eu lembro peraí, que eu preciso dar um spoiler aqui, né? No casamento, né? Ou a gente vai na lua de mel, posso levar minha mãe? Eu lembro que ele falou isso aí. Posso levar minha mãe e meus irmãos? Verdade, eu tenho um cachorro. Em contrapartida, eles não quiseram ir, mas ele me fez ir na lua de mel de uma amiga nossa. Nossa! Essa é uma outra ideia. Essa é uma outra história. É uma outra história para um outro momento. Mas, Elaine, você teve um tempo, vou fazer uma pergunta para você que eu conheço um pouco da sua vida. Você teve um tempo que você era devota de Cosme Damião, não era? Era, porque foi quando meu pai parou de beber. Eu já estava com o Jefferson, mas eu já era devota antes, mas mais ou menos por volta dos 18 anos, meu pai fez um tratamento em São José dos Campos com um médico. Eu não sei se foi esse tratamento realmente ou se foi misericórdia de Deus, eu acho mais que foi misericórdia de Deus. Ele tomou umas injeções, continuou tomando uns remédios por um tempo, que é contra o alcoolismo e tudo mais, e ele teve que assinar um termo sobre responsabilidade da própria vida, porque esses remédios tinham reação muito forte, e foi ele e mais dois vizinhos, um tio meu que era irmão dele caçula, assim, que eu conheço. O vizinho quase morreu, começou a vomitar sangue porque tentou beber, então eu não sei se isso causou medo. Enfim, pela glória do Senhor Jesus, nunca mais meu pai bebeu. Que bom. E a gente fazia, porque minha mãe falava, eu pedi para Cosme Damião tirar isso, a gente já não ia em gira nenhuma, minha mãe continuava na igreja católica, mas fazia festa para Cosme Damião. Comprava aquele monte de doce, eu fazia bolo quase do tamanho dessa mesa, um pouco menor, para dar para o galerão. Eu tinha começado a namorar com ele, com o Jefferson, mas ele não comia. Depois de muito tempo que eu fui saber do porquê ele não comia. Ele falava, não, isso é consagrado. Eu falava, não, mas eu não consagrei, eu não dei para ele. Ele falou, não, a partir do momento que você faz em prol, você também está consagrando. Você não precisa falar, tá consagrado. A atitude em si já é uma consagração. Mas eu levei muito tempo dentro eu aprendi muita coisa da palavra de Deus, eu vi muita coisa na família dele, mas eu levei muito tempo para aceitar o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Mesmo vendo tudo que acontecia, e aí a gente, apesar de se dar bem, a gente ainda tinha dificuldades de relacionamento por conta das minhas cabeçadas, de muita coisa que a gente fazia. E eu falava que não é que eu sou contra Deus, não. Se eu for na igreja católica, não é que o santo, que eu sou devota, que eu estou ali adorando aquele santo. Eu sei que aquilo é uma imagem, mas para mim aquilo era uma imagem representativa, não é que eu estava adorando o santo ali. Mas ele representava, assim como no caso eu tinha comentado, o pastor não está intercedendo por você, então eu achava que o santo também intercedia, só que estando morto. E você conheceu o Cosme Damião aonde? Nas macumbas, nas giras. Mas não dava conflito? Tipo, vou fazer um doce, sei lá, para Cosme Damião e vou fazer aqui um doce de abóbora para um herê? Então, não, porque o herê também é Cosme Damião. Cosme Damião são dois herês. Só muda o nome. Só muda o nome. Tem a Mariazinha, tem. Isso. Só que assim, como na minha casa a gente não incorporava, porque nós não tínhamos um pai de santo para organizar, para liderar, eu fazia para Cosme Damião, mas eu não tinha ali ninguém incorporado, entendeu? Não era aquela festa de Cosme Damião que tem os herês rolando pelo chão, andando de gatinho, chupando chupeta, com fralda, que são pessoas adultas que acabam incorporando, muitos se vestem, usam aquela chupeta pendurada, várias, entendeu? Não tinha isso, mas não dava porque eles também
é a mesma coisa. E em que momento que o Jefferson começa a introduzir Jesus na sua vida? Como que foi? Foi entrando suavemente, sabe aquela palavra que diz que é a atitude e não é por força. Por força. Porque eu fui aprendendo muito da palavra através das atitudes dele, dos conselhos dele, cultos que eu ia dentro da casa dele, cultos que eu ia com a minha sogra, alguns cultos. Eu cheguei com a avó dele levar comida lá na igreja que ela ia, que ia ter distribuição para as pessoas, para ajudar. Eu sabia que ela era uma mulher de muita fé, eu não me dava muito bem com ela, porque ela tinha uma opinião muito forte. Eu sempre fui uma pessoa não de bater a opinião. Tá bom, você fica na sua, eu fico na minha, não vamos aqui ter uma briga, entendeu? Mesmo que eu não concordasse com algumas coisas, eu ficava na minha. Mas que nem quando a gente terminou uma sociedade que nós tínhamos de uma empresa a gente até chamava a mulher de bruxa depois. A bruxa. Eu senti tanto medo, e ela também era da mesa branca do Kardec. Do Kardec, no Centro Espírita grande, famoso, agora me foge o nome. Perseverança. Que tem uma faixa, uma parte dele que é todo mundo no passe, tal, e tem uma parte dele que é chamada Estrela, que aí tem a parte dos guias e tudo mais. Também cheguei a frequentar lá, com a bruxa. Mais uma, na época que eu já tinha começado a empresa. Aí quando a gente separou, eu senti, sabe quando você sente no seu coração o ódio dessa pessoa? Eu passei uma semana na casa do Jefferson, dormindo lá. Eu não queria nem ir para minha casa, porque ela sabia onde eu morava e tudo mais. Eu sabia que aquela mulher, aquela senhora, não era Deus, mas eu sabia que a oração dela estava muito ligada a Deus. E ela falava para mim, vamos orar. E você precisa, eu sempre comento isso, você precisa entender o Apocalipse. Você precisa ler o Apocalipse. Ela martelou tanto isso na minha cabeça que vocês não têm ideia. Até hoje eu olho para não tem como eu olhar para o Apocalipse e não pensar na Dona Helenita. Cara, lê Apocalipse. E eu leio devagar, aos poucos, em doses homeopáticas, vira e mexe. Mas eu me senti fortificada naquela casa, porque eu sabia que a outra mulher estaria lá fazendo uma certa macumba contra nós, porque nós chegamos num nível nessa sociedade que eu percebi que ela estava me colocando contra ele e ele contra mim. Não. Então, nós saímos, na época a gente estava em duas clínicas, uma que era um hospital, uma outra ali também na Liberdade, então a gente marcou na Vergueiro, no último banco lá do metrô, e a gente sentou e começou a conversar. Eu falei, ó, Chão, ela me falou isso de você. Ela me falou isso de você. Eu falei, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não vou continuar. E aí eu sei que nós nos afastamos, aí conseguimos um advogado, a gente fez a separação legal dela, e eu nesse medo eu passei uma semana lá, debaixo de oração, e aí eu fui começando a entender mais e a buscar mais no Senhor, e aí eu já estava livre, eu não ia mais em gira nenhuma, não ia mais em macumba nenhuma, e comecei a entender que Deus é Deus. Teve a sensação de liberdade? Tive. Porque, você sai de um mundo de pecado, de dor, e eu comecei a sentir mais paz, mais tranquilidade. Pela glória do Senhor Jesus, eu fui muito abençoada no meu relacionamento. Eu tive comigo uma pessoa que realmente me amou e a qual eu amo, e assim, eu sei que quando o dia do Senhor chegar, óbvio, eu não tenho a esperança de vê-lo como eu via, mas eu sei que eu vou estar em paz com o meu Senhor, e que ele também vai estar lá, porque ele agora está dormindo nos braços do Senhor. Mas eu fui muito feliz com esse homem, porque Deus me permitiu. Sabe, Deus me deu uma vida que poucas pessoas têm. Ele abdicou de ser pai, não porque eu não pudesse ter filhos, ou ele não pudesse, mas porque eu passei mal 2 vezes no dentista, quase morri, para fazer uma pequena cirurgia, por conta da anestesia. Ele falou para minha mãe, olha, entre ter um filho que eu não conheço e a mulher que eu amo, eu quero a minha esposa.
E ele abdicou, ele falou, eu vou ter sobrinhos e eu vou amá-los como os meus filhos. E eu vou fazer tudo o que eu puder por eles. Ele falou, vou ter 2 irmãos também, que vou amar. Meu, mas mais novo, eu vou te falar. Acabou caindo, teve um mais novo que ele literalmente carregou nas costas. Meu, mas foi um presente de Deus na minha vida. Sim. E eu tenho que ser grata a Deus, porque eu tive uma vida boa, uma vida de um homem que me amava e que eu pude amar e que eu pude respeitar e que eu pude aprender como era parte do pedido dele para Deus. Então Deus, ele me concedeu essa bênção. Será que não é ligação, ele concedeu ao Jefferson essa bênção. Por exemplo, você chegou e falou assim, uma hora aí, né? Américo? Era. Picareta lá, tal. Sim. Não, ele não é para mim, falou da história da gravidez. E ali você teve um tete a tete com Deus, talvez, foi onde começou. Pela primeira vez, né? Sim. Tipo, não, ó, esquece esse santo, esquece a promessa, foi o a história sal de Deus grosso. a prova, né? Entendeu? Será que não foi aí que foi a virada de chavinha? Pode e junto sido, também com o Jefferson orando ali, poxa, eu queria uma ajudadora e tal. Mas você sabe que depois de muito tempo ele falou para mim, eu orei muito por você. Mesmo depois que a gente já estava junto, porque assim, até você ter toda a libertação de todo um passado, leva tempo. Sabe, teve oração, teve culto de libertação. Sabe, teve vezes a gente está orando junto e eu me lembro de uma vez que a gente estava no nosso quarto orando, a janela aberta, eu sentada para frente e ele, né, a gente ficava um de frente ao outro. E eu vi uma coisa, eu não sei te explicar até hoje o que eu vi, mas eu gritei caindo para trás até ele conseguir me fazer eu voltar, levou um tempo. Mas assim, eu vi aquela coisa estranha, medonha na minha janela, tentando entrar. E aí ele orou em casa, foi ungindo toda a casa, ungindo as janelas, as portas. E ele sempre, a vida toda, ele andou com óleo de unção no carro. E quando nós nos casamos, aí aquele vidro rendeu, eu tenho ainda desse óleo de unção na minha casa. E ele andava sempre com um negocinho de olhinho de unção para ungir. Porque ele falava, a gente tem que nos preparar e nos guardar para que o mal não venha até nós. E nós devemos nos desviar do caminho do mal. A gente tem que buscar Deus, Elinho. A gente tem que buscar Deus. Sabe? E aí a gente começou a fazer devocional junto. Eu acho que Deus deu uma grande mudada. Depois dessa virada de chave, foi quando eu realmente resolvi aceitar Deus. E aí ele falou, agora então nós vamos nos casar. Boa. O casamento na nossa vida foi uma grande bênção. Grande mesmo. Porque você viver junto, você aprende muita coisa. Mas quando você aceita Deus, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, e quando você recebe Ele em união dentro da tua casa, porque assim, eu não recebi só o meu marido, eu recebi o meu Deus como o meu Senhor, aquele que é o meu noivo verdadeiro, sabe? Isso mudou muita coisa. E para nós nos casarmos, a gente decidiu se separar sexualmente, né, dentro daquele mês, porque a gente decidiu assim, no dia 29 de agosto que a gente ia se casar, e a gente queria casar no dia 6 de outubro, que é o dia do meu aniversário dele, que seria no dia 7. Só que nós chegamos lá, não ia ter vaga, aí ficou para o dia 27 de outubro. Mas nesse período, foi um período curto que a gente se distanciou e a gente se consagrou ao Senhor Jesus. E aí nossa vida foi muito, muito mais abençoada, sabe? O nosso relacionamento, o nosso companheirismo. Eu olho para todas as fotos, eu me vejo feliz. E eu vejo ele feliz e a gente sempre abraçado, sabe? Sorrindo. Dificuldades todo mundo tem, você está duro, você passa por apertos. Mas toda vez que eu penso no meu esposo, eu penso na felicidade que Deus nos deu. Eu só penso nele com prazer, com alegria, com saudade, sabe? É lógico, eu perdi ele faz pouco tempo e tem dias que a saudade pesa mais. E eu choro. Isso é um fato. Na boa. Mas quando eu penso nele, eu me sinto agraciada por Deus. Da paz, né? Da paz. Deus me dá paz, me dá tranquilidade. Eu sei que ele está bem, que ele está em paz, que ele foi um servo do Senhor. E eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Eu tenho vivido pela graça de Deus, sabe? Todos os dias da minha vida eu louvo a Deus, porque Deus ele é
constante na minha vida. O que ele tem feito por mim, nada nem ninguém faria. Sim. O céu Deus ganhou, é né? Deus. O A gente céu não ganhou. perdeu, Jefferson, o céu ganhou. E eu tenho uma dúvida. Posso Diz. fazer uma pergunta aqui? Pode. Polêmica, Miro. Eu só falar uma coisa aqui, tipo, que é uma verdade. Ela se vê muito feliz nas fotos do casamento. Eu vejo a galera muito mais magra no casamento. É verdade. Todos, né? Verdade. Pode dar descontraída. É. Fala, Jean. Que não é meu caso, né? Meu caso, Não, hoje eu me hoje vejo não. mais magro, Você é né? mais magro. É isso aí. Vigilantes do Peso fez. Mas eu quero perguntar acerca da conversão, né? Porque quando a gente falou, tá lá a Elaine com 6 anos, que passou de A a Z, né, das religiões, aí começou a seguir o caminho de Cristo, mas a gente não falou do processo da conversão. Por mais que a gente falou um pouquinho do relacionamento que o Jefferson entrou e acabou sendo um canal para essa conversão, vou dar um exemplo eu e até mesmo o pastor Vanderlei, que às vezes você vai tantas vezes na igreja que você aceita Jesus e qualquer apelo você está lá levantando a mão, né? Quando eu comecei a ir para a igreja, eu fui numa igreja que aceita Jesus, sim, aí passa um tempo, você vai para o outro, tem aquela palavra emocionante, o pastor vai lá, você vai. Como que foi, se teve primeiro, né? Então, esse primeiro aceite? Esse primeiro aceite foi na Bola de Neve, lá na praia. Não sei se você se lembra que a gente foi para casa da Ideli. Foi. Nós já apresentamos uma peça lá, a gente Uma bola de neve no Guarujá. No Guarujá. E o culto, falou tanto comigo e começou aquele louvor com o Senhor marchamos. Eu me senti tão feliz, tão tomada de marchar e sair marchando pela igreja. E foi tão legal. E, o Senhor me chamou. E eu fui. É diferente, né? É diferente. E é gostoso quando você sente Deus no teu coração, que você está falando do Senhor, que você começa a conversar, entender quem é Deus e que você sente a presença de Deus. É diferente. Às vezes num diálogo, às vezes numa ministração, às vezes num culto, você sente Deus em tantos bons momentos e aquilo vai te tocando. É maravilhoso. Sentir Deus contigo é muito bom. Sabe? Você sentiu algum conflito nessa transição de aqui não foi tipo assim, não. Aquilo, é pronto, é isso? Foi quando eu realmente senti, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Esse é o meu Deus, é o Deus a quem eu quero servir, é o que eu quero fazer, é tudo o que eu quero para mim, é o meu Deus. E acabou, eu não quero mais nada, o restante não me importa. Sabe, não quero mais, isso não é para mim, não é a minha vida, eu quero viver para o meu Senhor. Foi o que eu senti. E os bagulhos que você tinha, assim, que nem você falou, tinha uma roupa da Umbanda, você desfez tudo? Me desfiz tudo. Quando eu até mesmo antes de começar o relacionamento com o Jefferson, quando o outro morreu, falei, esses santos são um bando de mentiroso, porque falou que eu ia ficar com o cara, que ia ficar tudo bem, o fulano morreu, nem pra mim, nem pra ninguém. Falei, é uma mentira, é Satanás. Aí parte dos santos e da roupa eu joguei no mar. Eu falei, já é da Iemanjá, então leva, fica pra você, porque pra mim você não serve mais. E botei fora, outros pus no lixo, embrulhei, poluí o mar. Outra parte foi literalmente no lixo. Aqui, ó. Greenpeace. Cadê o Greenpeace? Nossa, eu vou ter que pagar uma multa cara. Porque foi a roupa e a estátua dela. As outras eu embrulhei tudo, botei no lixão. Nossa, legal, então. Mas foi assim muito. Mas graças a Deus. E você se imaginava lá atrás, poxa, eu fazendo a obra. Posso te contar uma coisa? Cantando no coral. Agora você vai rir. Existem pessoas que falam, putz, eu tenho preconceito de negro, né? Eu tinha um preconceito grande. Opa, peraí. Ó um corte, diretora. Elaine diz, eu tenho preconceito de negro. Não era de negro. Corte. O que eu não me via, eu não gostava de nordestino. Não é possível. Xenofóbica. E não gostava de crente. Ah, dona Creu. Crentofóbica, porque crente grita. Eu queria criar essa ideia, né? Os crentofóbicos. Mas crente grita, crente sapateia, crente acha que tem razão em tudo, só eles têm razão. Os nordestinos, então, eu falo, mano, o cara não se acha. Eu tenho uma parente da diretora aí que também é filha de baianos, os baianos tudo grita. É a gota serena. Eu achava um absurdo, sabe? E eu nunca tinha imaginado, afinal
Me casei com uma pessoa descendente de nordestino, crente, virei crente. Sapateia. Se for necessário, chamar grito, falo alto. Então, mas tá aí, né? Mas aí eu não nunca gostava imaginei. de gente que gritava. Aí a gente vai lá, ensaia. A diretora que fala, ó, abaixa a bateria, pá. Aí começa a ensaiar, tá tudo certinho. Até que chega a hora do culto, que vem uma irmã que não gosta de quem gritava, né? Não gostava. Gosta. E canta mais alto que as irmãs de microfone. Nem precisa de microfone. Mas aí tá o poder da transformação de Deus. É verdade. Né? Saca? Deus é bom. É que é minha mãe, né? Minha mãe que era da Bahia, né, cara? Ela já nasceu com um volume alto, cara. Sim. Minha mãe, ela não falava, Tem uma cartinha em casa que foi um DR por carta. Olha que o Jefferson não gostava de escrever. Tivemos um DR por carta. Ele me mandou, olha, eu sei que você não gosta de vir aqui na minha casa, porque minha família grita, minha mãe grita. Eu também não gosto dessas coisas. É mesmo. Ele não gostava. Não Ele gostava. não gritava, Mas não gritava. está na hora de você vir na minha casa. Então, por favor, você leu, você sabe o que eu sinto por você, eu te aguardo na minha casa. PS, saudações. Ó. Beijo. Bem assim. Mas Cômico. ele realmente nunca vi ele gritando, cara. Nunca vi ele. Não gosto de gritaria. E o Michel grita muito. Mas ouvindo fala, ele grita, né? Verdade, verdade. Saca? Logo E cedo. realmente, agora minha Eu não lembro do cara, Jefferson era- gritando ainda- mesmo. ainda- Ele não gostava de gritar, ele não gostava de Um dia eu gritar. joguei truco com ele, ele com o zap lá, que era pra gritar truco. Ah, meu irmão! Eu tenho uma história legal, não cortando a sua história, eu tenho um tio, né, que ele foi morar na Alemanha, cara, e tipo assim, pô, toda a minha família, da parte de mãe é nordestina, e assim, lá pra minha casa é aquela gritaria, né, mano, minha mãe era gritaria, o Jefferson ele realmente era a curva, o Jefferson, eu tenho uma prima minha, Karine, que é a curva da minha família. É o outro S da São situação. as curvas, que minha prima Karine é super estudiosa, se formou, pós-graduou, e a gente, tipo, mano, eu fiz 5 vezes a quinta série. Aí é o seguinte, o meu tio, ele foi pra Alemanha, né? E quando ele voltou, mano, pô, pensa, mano, um filho de baiano foi pra Alemanha, cara, morar na Alemanha, passou uns 3 anos e ele volta, mas quando ele voltou, toda a família se reuniu. Mas era uma gritaria, ele saiu do meio do ambiente. Aí minha mãe, né, daquele jeitão dela, cangaceirona, que foi, Paulinha, não sei o quê. Falou, nossa, na Europa eu aprendi a falar baixo, vocês falam alto demais, não sei o quê. E a galera falava alto, mas aí é alemão, começou a chamar de alemão, até hoje ele é alemão, na minha família. Só porque ele fala baixo, aí agora ele tá morando aqui no Brasil, voltou a falar Voltou. alto. Então o Jefferson era europeu. Europeu, já Europeu é um lorde, Sem né? saber, ele era um lorde. No mínimo nessa conversa aí com seu tio, ele deve ter feito uma carta escrito, ó, não Eu acho compactuo com engraçado quem que fala o alto. povo tem esses DR de passa dias, né? Ele simplesmente me escreveu uma carta, detalhe, ele ainda colocou, você sabe que eu não gosto de escrever, e me desculpa escrito errado também, bacana, porque ele escreveu muita coisa errada. Eu tenho imagino. vários feliz aniversário com S. O desculpa dele era desculpa, né? Tipo com I. isso. Tranquilo, coisa dele. Pô, legal, mas aí você conheceu a Jesus e você, mano, nunca mais quero saber dessas vidas, né? Graças a Deus. Pô, legal, Elaine. E hoje o que eu quero é louvar o Senhor. Amém, glória a Deus, né? Graças a Deus, Louvado tudo. seja o nome do Senhor. Para sempre Amém. seja louvado. É legal a gente conhecer testemunhos assim, né? Então, Com eu certeza. conheci a parte do testemunho da Elaine, também tô conhecendo parte agora, né? Não sabia da parte do banho do chafariz e o CD Lemon. Essa eu não sabia também. Pois é, não. você só sabia daquela blusa que você não gostava, que eu fiquei sabendo que eu falei, nossa, ele me viu com aquela roupa. Realmente Deus mudou a vida da Elaine. Não é que a Elaine ia com umas roupas, porque eu também trabalhava na Etropaulo. A gente trabalhava os Foi três juntos. eu que coloquei meu irmão na Etropaulo. Eu entrei, eu fui funcionário da Etropaulo mesmo, eles eram terceirizados. Era transbraçal. E aí a Elaine ia com umas roupas assim que, mano, eu olhava assim. Pensa na misericórdia de Eu Deus. tava voltando do almoço, eu vi a Elaine descendo assim, eu falei assim, mano, né? Ela não namorava ainda o meu irmão. Aí eu olhei e falei, mano, como é que um ser humano coloca uma roupa dessa pra vir trabalhar? Sem brincadeira, meu irmão. Se bem que é o seguinte, né, mano, eu nem vou entrar no detalhe do assunto. Eu vi essa semana, uma semana retrasada, uma pessoa com uma roupa, eu falei, mano, como é que uma pessoa vem trabalhar com essa roupa? Uma pessoa de um grau forte, tá ligado? E aí Elaine, era uma camisa, tá ligado? E as costas da camisa eram tipo todas cheias Tira. de tiras. Cortada na navalha. Mas Tipo não, isso. todas tiras. De E as costas couro. inteiras peladas. Eu fiquei descendo, eu fiquei olhando e falei, mano, como é que uma
pessoa trabalha de mini saia. Essa é a Elaine. Não, tinha. O Jefferson não se conformava com fosforescente. Um short fosforescente, tinha 2, né? Por falta de um tinha 2. Tinha um verde limão com uma blusa preta e as mangas de babadinho fosforescente, verde fosforescente. Brilhava no escuro. Discretíssimo. E eu tinha um, que eu tenho até foto em algum lugar, que era o short amarelo fosforescente e a blusa amarela com laranja fosforescente. Discretíssimo. Short e regatinha e ia trabalhar. E achava que estava certo, que estava dentro da... Você estava arrasando. Tô por dentro. Legal. Amém. Elaine, foi muito bom conversar com você, cara. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Glória a Deus. Que o Senhor continue te usando Amém. mais e mais. E que tudo isso que você fez realmente fique lá no passado, né? E aí você, né, sabe, tá vivendo essa vida louca aí, tá aqui a Elaine, ó, saiu da vida louca. Pela glória do Senhor Jesus. Cristo, Deus ouviu a sua oração, Amém. né? E eu creio que você aprendeu muito, né? Com Jefferson, todos nós temos essa certeza. Sim. E foi bênção na sua vida, né, cara? Eu acho que o que agora fica pra gente é colocar em prática o que ele deixou pra gente, né? Com certeza. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade. Desculpa de ter me estendido tanto, né? Imagina, a ideia edificou as vidas aqui, né? Isso que é o mais importante, né? Com certeza. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Elaine. Continue amém, firme com a gente aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Né? Você vai ver a Elaine, você vê a Elaine aí nos nossos vídeos de 2 minutos, quando ela mesma se apresenta, né? Todo vídeo ela falou, olá, eu sou a Elaine. É tipo um McDonald's. Virou um bordão, olá, eu sou a Elaine. Então, entendeu? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha gostado do testemunho dela. Espero que você tenha se edificado com esse testemunho. E lembre-se, né? Por mais que a vida seja difícil, seja opressora, né? Eu creio que o Senhor ele pode transformar você verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e você aí desse lado continua se ligando nessa ideia.